Fala pessoal, tudo bem com vocês? Precisamos falar desse Botafogo, né? Cada vez mais líder, abriu 7 de vantagem, venceu o Palmeiras no Allianz Parque com o gol dele, Tiquinho Soares, com direito a gol anulado e pênalti perdido pelo Verdão. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, fiz um resumo para vocês, né? Foi isso que aconteceu. O Botafogo já mostrou que não é mais apenas um sonho de verão, um devaneio do torcedor, o cavalo paraguaio, como muita gente fala, fica apenas ocupando espaço para que outros possam chegar. Não, eu diria que não. Não sei se o Fogão vai ser o campeão brasileiro. Tem muito campeonato pela frente. A gente está falando apenas de 12 jogos. Mas nesses 12 jogos, a campanha do Botafogo é inacreditável. São 10 vitórias em 12 jogos. E aí quando você pega uma dessas vitórias contra esse Palmeiras do Abel Ferreira no Allianz Parque, aí você valoriza. Quando a gente fala que trata-se daquelas finais no campeonato de pontos corridos, é porque a gente sabe que esses jogos marcam as campanhas, especialmente campanhas de títulos. Pode ser que nenhum dos dois seja o campeão brasileiro, mas há uma tendência que eles briguem pelo título. E seja com quem estiver chegando, não sei se o Grêmio vai ter fôlego, o Flamengo também vai chegar, o Atlético Mineiro, enfim, tem muito campeonato pela frente, o Fluminense, né, que também tá por ali, porque tem uma janela que agora vai modificar muita coisa. E é preciso fôlego. Mas ao mesmo tempo que você precisa de fôlego, é verdade também que o Botafogo está se mantendo com solidez na sua equipe, com o artilheiro do campeonato e com o time que está sabendo encarar grandes jogos. Então a gente precisa entender o que está acontecendo com o Botafogo. Não é um devaneio, não é uma coisa ocasional, não me parece. Pode ser que o Botafogo despenque no segundo turno. Acho que a tendência é tropeçar em alguns momentos, mas não acho que vai cair tanto, mesmo que outros se aproximem. Então, a tendência é que esse Botafogo dispute o título. E esse jogo, ele pra mim é um símbolo. Porque aí tem algumas coisas no futebol que a gente tende a valorizar. Por exemplo, você enfrentar esse Palmeiras no Allianz e vencer o jogo em que nada deu certo pro adversário, aí você tá com qualidade, solidez, campanha e aquela sorte de campeão que também precisa, né? Repito, não sei se o Botafogo vai ser campeão, mas foi um jogo de título. Foi um jogo de campanha, foi um jogo de quem quer levantar a taça depois de, meu Deus do céu, 28 anos, né? 1995, na época de Túlio Maravilha diante do Santos. Botafogo, hein, de Luiz Castro, que jogou muito bem, mas dentro da sua estratégia. Porque se a gente olhar posse de bola, finalizações, é claro que o Palmeiras dominou o volume do jogo nesse aspecto. Agora o Botafogo sempre foi perigoso. Cara, o Segovia entrou bem demais e imprimiu alguns contra-ataques em que o Botafogo, por pouco, não ampliou o marcador. O Vitor Sá perdeu um gol inacreditável. Em algumas outras escapadas, o Botafogo poderia ter chance melhor. Mas é verdade também que o Palmeiras poderia muito bem ter empatado. E eu tenho certeza que o torcedor do Palmeiras, quando sofre o gol, pensou, calma, o Palmeiras é o time da virada. Porque tem 4 ou 5 viradas no ano, na temporada. Então, quando toma um gol, ou até mesmo um empate, né? Quando toma um gol... o time do Abel sabe que os caras são frios o suficiente para buscarem o resultado. E realmente, normalmente, isso acontece. E foi quase que isso aconteceu. O Gustavo Gomes faz um gol ainda no primeiro tempo, em que por isso aqui o VAR assinalou impedimento. E o Gustavo Gomes é um monstro, né, cara? Impressionante. Ele apareceu no segundo pau e ele cabeceia de um jeito assim... mas estava impedido. Isso aqui, mas estava impedido. Gol anulado. E aí no segundo tempo, lá no finalzinho, o Veiga teve a chance, pelo menos, para empatar. Num lançamento em profundidade do zagueiro Luan, em que o Di Plácido, que recém havia entrado, empurra o Flaco Lopes. O Daronco marca a penalidade, não precisa nem do VAR, marcou em campo, o VAR checa evidentemente, mas houve o pênalti. Vai lá o Veiga, e ele não costuma perder, ele tem um aproveitamento muito bom, são apenas 4 cobranças perdidas em 32, se eu não me engano. E agora ele chutou forte, né? Ele normalmente chuta colocado alto. Ele chuta forte, até mas mais alto, assim, né? Ele tentou tirar do goleiro e acabou chutando para fora. Aliás, Lucas Perry, que goleiro, hein? Afirmado cada vez mais, trabalhou bem durante o jogo, muito seguro, fez defesas importantíssimas e quando você fala que um time começa por um bom goleiro e um bom centroavante, o Botafogo está bem servido. E até de jogadores que
talvez não fossem tão badalados assim no início do campeonato. O Lucas Perry saiu lá do São Paulo, né? Nunca teve chance de se firmar como titular e tudo mais. E o Tiquinho Soares, que volta do exterior para chegar no futebol brasileiro e jogar dessa forma. O paraibano aí que tá arrebentando 10 gols no Campeonato Brasileiro, e o gol que ele faz é um gol muito de centroavante, né? Porque ele é meio alto, assim, meio parece meio desengonçado, mas ele tem muita qualidade, né? Porque a bola espirra, e aí, vejam só, tem uma cobrança na área, o Gomes cabeceia nas costas, acho que do Piquerez, o Zé Rafael vai afasta no pé do Tiquinho, o Tiquinho não tá no bolo, ele tá atrás esperando justamente essa rebatida. Muitos centroavantes fazem isso, né? No segundo pau, uma segunda bola para pegar mais livre e tudo mais pro arremate. Quando ele domina, ele já corta, o Zé Rafael cai na dele, e ele de canhota chuta tão forte que ela meio que rebota no meio do caminho, assim, acho que no Mike, e o Everton não consegue pegar. Gol de artilheiro, gol de centroavante, e ali o Botafogo coloca, o Tiquinho coloca o Botafogo na frente. Mas teria tempo para o Palmeiras empatar e virar o jogo. Não conseguiu, mesmo com volume. E aí, claro, a gente vai de novo, eu sei que esses jogos, eles devem cutucar, eles devem incomodar o torcedor do Palmeiras, daquele torcedor que reclama muito da capacidade de elenco que tem o time. Como, por exemplo, o Dudu estava tendo muita dificuldade. E aí o Abel colocou o Bruno Tabata, por exemplo, que não conseguiu fazer um bom jogo. Não conseguiu ter até porque ele não tem a mesma característica do Dudu, né? Mas o jogo dele é mais de cadência, mais de tentar uma assistência ou até mesmo um arremate, uma bola parada, mas o jogo não favoreceu isso. O Luiz Guilherme entrou, acho que tentou fazer algumas investidas pelo lado direito, o John depois entrou no lugar do Rafael Veiga, e essas são as trocas do Palmeiras, né? O Flaco Lopes, que eu disse, no lugar do Richard Rios, que sofreu o pênalti. Então você tem e o Endrick no lugar do Mike, né? O Endrick, beleza, mas aí também, Abel, 43 minutos do segundo tempo, botar o Endrick, achei realmente, assim, você tá precisando vencer o jogo, tá vendo que o teu ataque não tá funcionando, acho que o Rony tentou algumas vezes e tudo mais, mas não tava conseguindo deixar tanto tempo assim para botar o Endrick. Moleque que entrou contra o São Paulo, fez gol e tudo mais. Acho que ele tardiamente colocou o Endrick no jogo. E aí John, Luiz Guilherme, jogadores da base, o Bruno Tabata, que ainda não deu resposta. São essas as opções que o Abel Ferreira tem no banco. Então o torcedor, quando ele pensa assim, pô, eu quero continuar sendo campeão, e o Abel tem sido campeão constantemente, com um elenco mesmo sem grandes reforços. Nesse momento o torcedor deve estar pensando, tá, mas assim... acabou a brincadeira, né? A gente já perdeu o Scarpa, perdeu o Danilo, tudo bem apostar no Endrick, no Luiz Guilherme, no John, no Giovani, mas calma, né? A gente precisa, em algum momento, trazer algum grande nome para poder competir e ser campeão de novo. Eu entendo quem tem esse argumento. Mas, por outro lado, se você olhar o Botafogo, qual é o grande craque que tem o Botafogo? O Botafogo tem um sistema muito interessante, gente. Tem o Vitor Cuesta na defesa, que saiu meio que escorraçado lá do Inter, mas aí tem o Adrielson, que tá jogando muito bem, e o próprio Cuesta, né? Tá fazendo um belíssimo campeonato. Tem o Marlon Freitas, né, que veio do Atlético Goianiense, que é muito bom jogador. O Tietê, depois do Danilo Barbosa, que é o jogador que foi campeão, inclusive, pelo Palmeiras, né? A pedido do Abel, e tá lá no Fogão. Esse Matias Segovia, que jogador interessante, hein? O Matheus Nascimento, que é jogador da base, né? Sub-20, entrou no lugar do Tiquinho já na reta final. E o Luiz Henrique também perdeu um gol no finalzinho, ele que entra no lugar do Vitor Sá. Mas vamos lá, né? Não tem uma grande estrela. A grande estrela é o Tiquinho, que é o artilheiro do campeonato e que está fazendo gol a rodo. E talvez a gente possa dizer que a estrela desse time é o Luiz Castro e é o coletivo. É um time muito consistente, sólido e que está fazendo campanha, e uma campanha irretocável. É um time que tem 2 derrotas já no campeonato, não empatou nenhuma, mas tem 10 vitórias. 30 pontos em 12 jogos. Surpreendente, mas inquestionável. Não sabemos o que pode acontecer, mas é fato que o Fogão vai brigar pelo título até o final. E o Palmeiras vai ter que superar essa instabilidade momentânea de 2 jogos, de 2 derrotas seguidas. Não é normal na era Abel Ferreira, mas tem muita coisa para acontecer na temporada, inclusive em termos de Copa do Brasil e Libertadores. Então, calma, porque o Botafogo abriu 7 do vice-líder, que hoje é o Grêmio, mas tem muito campeonato ainda pela frente. É fato que a gente precisa, nesse momento, exaltar o que o Fogão está fazendo. Beleza? Algo a dizer? Algo a acrescentar? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!